como se o homem branco, né, estivesse o tempo todo violentando a terra, essa dimensão do feminino, deixando ela seca, deixando ela afetada pelas queimadas, deixando ela desflorestada, vamos dizer assim. Não vou aprofundar tanto, porque isso é área de Kredak, viu? Mas eu acredito que o superaquecimento, né? As queimadas são um desses indícios também. E também as secas, né? Que afetam o território, mostrando que a dimensão da matriz de poder colonial fez da terra, né, a sua esposa. Dentro do que a gente chama de heteronormatividade, é como se o homem branco, né, estivesse o tempo todo violentando a terra, essa dimensão do feminino, deixando ela seca, deixando ela afetada pelas queimadas, deixando ela desflorestada, vamos dizer assim, sem a capacidade, né, de nos nutrir. A gente está numa dimensão de recursos naturais e não de natureza, né, como uma esperança do feminino, da matripotência, que teria tanto a nos ensinar, tanto a oferecer de trocas para a gente. A gente até fala, para nós a água mesmo, que é um território de Iemanjá, é um território que para nós conecta a nossa cabeça, né, criando sanidade. Mas dentro do padrão de colonialidade, a gente quer sujar as águas, né? A gente joga os lixos dentro da água, a gente não tem esse cuidado porque não vê como extensão da nossa natureza, né? Enquanto orixás, né? Enquanto água doce, enquanto água salgada, enquanto terra. E aí eu entraria até numa concepção decolonial, de colonialidade da natureza mesmo, né? Onde a natureza ela passa a ser esse instrumento de dominação do homem branco, onde a natureza ela é entendida como fonte, né, de energia para esse homem branco, né, dentro do padrão colonial, acabar mantendo o poder econômico, o poder global. Dentro da nossa cosmopercepção, sendo indígenas e africanos, teriam trocas mais justas, mais solidárias mesmo, né? Mas que dentro do outro modelo funciona como um padrão predatório mesmo. O futuro é a gente resistir, né, enquanto populações que estão sendo afetadas pelo padrão, né, econômico, pelo padrão neoliberal, pelo padrão de trocas injustas, né, de sucateamento, de depredação, de violência, né, de apagamento, né, da história dessa natureza, que tornar a academia cada vez mais próxima da comunidade, tanto no sentido de reposicionar em termos demográficos as nossas presenças ali, porque dessa maneira a gente pode retirar o conhecimento linear, rígido desse lugar de autoridade discursiva e dar para nós, sacerdotisas, né, de terreiro, comunidades ciganas, comunidades indígenas, as autoridades também, para dizer, olha, dessa forma teria funcionado, mas como nós não somos, né, o centro da autoridade do conhecimento e nem das forças produtivas, a gente só está demandando a necessidade de reposicionar as relações. Então eu acredito que cada vez mais a gente autorizando e criando necessidade desses povos que não são legitimados como intelectuais, como produtores de conhecimento, para esses lugares onde são construídas as políticas públicas, onde são construídas as ferramentas, onde o Estado legitima o seu poder, a gente consegue dizer, olha, esse caminho aqui seria mais interessante para nós, enquanto populações marginalizadas, enquanto povos que sofreram processos coloniais violentos.